Revisão final concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, concurseiro e concurseira de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos ao Revisão Final Concursos. Eu sou a Carolina de Jesus e hoje estamos começando uma série especial, pensada com muito carinho para você que está na batalha pelo Concurso Nacional Unificado, o nosso CNU. É isso mesmo, Carol. E que baita desafio, hein? Eu sou Milton Santos e, nesta nova série, vamos dissecar os conhecimentos gerais de nível superior. E para começar com o pé direito, vamos de políticas públicas, um tema que é a cara do serviço público brasileiro. Com certeza, Milton. Hoje, nesta primeira parte, vamos construir a base. Falaremos sobre como o Brasil, sendo uma federação gigante, organiza suas políticas através da descentralização. Vamos entender o que de fato é uma política pública e como um problema social vira uma ação do governo, passando pelo famoso ciclo de políticas públicas. Então, se ajeita na cadeira, pega o café e o material de anotação, porque o aulão de hoje é para garantir aqueles pontos que vão fazer a diferença na sua classificação. Bora lá? Bloco 1. Federalismo, descentralização e o Estado-rede. Minha Carol, para entender políticas públicas no Brasil, a primeira coisa é sacar o que é o nosso federalismo, não é não? Sem dúvida, Milton. O Brasil é uma federação, o que significa que o poder é dividido entre a União, os estados e os municípios. E o mais importante, não tem hierarquia entre eles. O que existe é uma relação de cooperação e coordenação. Cada um tem sua autonomia para se organizar e legislar. E como nosso país é continental, seria uma bagunça se tudo fosse decidido em Brasília. É aí que entra a descentralização, que é quando o governo central divide o poder e as responsabilidades. Essa descentralização pode ser política, com a redistribuição do poder, administrativa, com a delegação de competências, ou social, com a transferência de responsabilidades para a sociedade civil. E essa descentralização é a base de sistemas como o SUS e o SUAS, onde cada ente tem seu papel. Isso nos leva a um conceito moderno, o Estado-rede. O Estado não age mais sozinho, ele forma uma teia de colaborações com vários outros atores. Um dos princípios desse Estado-rede, Milton, é a subsidiariedade. E o que danado é isso, Carol? Pense assim. Subsidiariedade é a ideia de que o Estado só deve fazer aquilo que a sociedade ou os níveis mais locais de governo não conseguem fazer por conta própria. Se a comunidade consegue resolver, o Estado não precisa se meter. É transferir responsabilidades não essenciais para a sociedade. Então, vamos a uma questão. FGV/2023. Em termos de descentralização e democratização de políticas públicas, a atuação do Estado-rede combina um conjunto de princípios, entre os quais destaca-se o da subsidiariedade. Assinale a opção que melhor explica esse princípio. Opção A. Como medida para combater a corrupção e o nepotismo, todas as ações e as decisões devem ser públicas. Opção B. O Estado deve ser substituído pela sociedade em tudo que não seja essencial. Opção C. A gestão pública deve ser modernizada por meio de investimentos em equipamentos, softwares e em treinamento e capacitação de pessoal. Opção D. A implementação de cima para baixo é a mais adequada às políticas cooperativas e participativas. Opção E. A boa remuneração dos servidores públicos é essencial, pois subsidia a atração dos melhores profissionais do mercado. A alternativa correta é a opção B. O princípio da subsidiariedade defende que as decisões e responsabilidades sejam tomadas no nível mais próximo da população, como estados e municípios. A ideia é que a intervenção do governo central ocorra apenas quando os níveis mais baixos não conseguem resolver o problema sozinhos. Isso promove a autonomia local e a participação cidadã. Análise das alternativas incorretas.
Opção A. Trata de transparência e combate à corrupção. Embora essenciais para a boa gestão pública, esses conceitos não definem a subsidiariedade, que se foca no nível de atuação. Opção C. Refere-se à modernização da gestão pública por meio de tecnologia. Isso é uma estratégia de governo, mas não o princípio da subsidiariedade. Opção D. Descreve a implementação de cima para baixo, top-down, o oposto da subsidiariedade, que prioriza a participação dos níveis locais e da sociedade civil. Opção E. A boa remuneração dos servidores públicos é essencial, pois subsidia a atração dos melhores profissionais do mercado. Bloco 2. Fundamentos e conceitos de políticas públicas. Certo, Milton. Mas, afinal, o que é uma política pública? De forma simples, é um fluxo de decisões públicas que envolve ações do Estado e da sociedade para manter o equilíbrio social. É o que o governo escolhe fazer ou não fazer diante de um problema. Esse ponto do não fazer é uma pegadinha clássica, né, Carol? A omissão, a decisão de não agir sobre um problema também é uma política pública. E toda política pública é resultado de uma decisão política, mas nem toda decisão política se torna uma política pública. Uma ação isolada que não aborda um problema de forma mais ampla é só uma decisão, não uma política. Exatamente. E a doutrina traz duas abordagens sobre quem participa desse processo. A abordagem estadocêntrica ou estatista enfatiza o papel central do Estado, que decide e executa tudo sozinho. Já a abordagem multicêntrica ou policêntrica reconhece que o jogo tem vários participantes, ONGs, empresas, movimentos sociais, todos influenciando e participando do processo. E falando em participação, a forma como a sociedade se envolve varia muito. Pode ser uma participação passiva, quando o cidadão só é informado da decisão, por consulta, quando ele é ouvido, mas não tem poder de veto, interativa, quando ele participa das decisões, ou até a automobilização, que é o nível mais alto, quando a própria comunidade toma a iniciativa de resolver os seus problemas. Vamos treinar? FGV 2018. Concernente à definição de política pública, a execução de políticas públicas exclusivamente por atores governamentais é uma abordagem alternativa A, policêntrica. Alternativa B, estadocêntrica. Alternativa C, neoliberal-cêntrica. Alternativa D, tecnocêntrica. Alternativa E, endocêntrica. A opção B está correta. A questão pergunta qual abordagem de política pública defende que apenas o Estado deve executar as políticas públicas. A resposta é a abordagem estadocêntrica ou estatista. Essa abordagem sustenta que o Estado tem um monopólio na criação e execução de políticas públicas. Para essa visão, o governo é o único ator nesse campo, utilizando o seu poder para implementar as ações sem a participação de outros atores. A análise das alternativas incorretas. Alternativa A, a abordagem policêntrica ou multicêntrica, é o oposto da estadocêntrica. Ela reconhece a participação de múltiplos atores, como organizações privadas, ONGs e movimentos sociais, na elaboração e implementação das políticas públicas. Alternativa C, o termo neoliberal-cêntrica não se encaixa como uma abordagem clássica para classificar a execução de políticas públicas exclusivamente por atores governamentais. Alternativa D, embora a criação de políticas públicas envolva aspectos técnicos, o termo tecnocêntrica não é usado para descrever uma abordagem de execução exclusivamente governamental. A questão se refere à autoridade para agir, não ao conhecimento técnico. Alternativa E, a palavra endocêntrica não é utilizada para classificar as abordagens de política pública nesse contexto. Bloco 3. O ciclo de políticas públicas, da agenda à formulação. Carol, todo concurseiro já ouviu falar do ciclo de políticas públicas. Ele é um modelo que descreve as etapas desde que uma ideia surge até ela virar uma ação do governo. Vamos passar pelas primeiras fases? Vamos lá! A primeira fase é a formação da agenda, ou agenda setting. Pense que existem milhares de problemas na sociedade.
A formação da agenda é o processo pelo qual alguns desses problemas ganham a atenção do governo e da mídia e entram na lista de prioridades. E temos diferentes tipos de agenda, né? A agenda da sociedade ou sistêmica são os problemas que todo mundo está discutindo. A agenda governamental ou formal ou institucional é a lista de problemas que o governo efetivamente decidiu tratar. Depois que o problema entra na agenda, vem a fase de elaboração, ou formulação de alternativas. É a fase mais técnica, de estudo. Aqui, os gestores identificam e delimitam o problema, levantam as possíveis soluções, avaliam custos e benefícios de cada uma e estabelecem prioridades. É nessa fase que se usam ferramentas como predições, que são baseadas em dados e modelos estatísticos para prever resultados, e conjecturas, que são mais informais, baseadas na intuição e experiência dos especialistas. Com as alternativas na mão, chegamos à fase de formulação, que é a tomada de decisão em si. É o momento em que os critérios políticos ganham mais peso e o governo seleciona a alternativa que será transformada em política pública, especificando seus objetivos e instrumentos. Questão da FGV de 2024. A construção de agenda é o processo pelo qual determinados problemas e questões ganham prioridade e visibilidade no debate público e político, influenciando as decisões e ações governamentais para a formulação de políticas específicas. O tipo de agenda que abrange problemas de curto e médio prazo, com potencial de impactar o governo e os poderes constituídos, e que prioriza a conclusão de processos em andamento ou a correção de políticas já estabelecidas, sem necessariamente resultar na criação de novas políticas públicas, como em situações de riscos de epidemias ou conflitos externos, é a agenda: opção A, de decisão; opção B, do Estado; opção C, da sociedade; opção D, governamental; opção E, estadual. A opção A é a correta. A agenda de decisão é a fase prática da construção da agenda política, onde problemas já reconhecidos pelo governo recebem prioridade e exigem ação imediata ou de curto ou médio prazo. Ela não se concentra em criar políticas novas, mas em finalizar o que está em andamento ou ajustar políticas existentes, lidando com situações urgentes, como epidemias ou conflitos externos. É, em essência, a lista de tarefas que o governo se compromete a decidir e executar prontamente. Análise das alternativas incorretas. Opção B. Agenda do Estado. Refere-se a problemas permanentes e estruturais do país, independentes do governo atual. Opção C. Agenda da sociedade. Diz respeito aos problemas levados ao debate público pela sociedade civil organizada, como ONGs e movimentos sociais. Opção D. Agenda governamental. É um termo mais amplo que se refere ao conjunto de temas com os quais o governo lida, enquanto a agenda de decisão é mais específica e focada na ação. Opção E. Agenda estadual. Refere-se a um nível federativo de governo, não a um tipo de prioridade. Bloco 4. Implementação, avaliação e transformação digital. Depois de formulada, a política precisa sair do papel, Carol. Aí entramos na fase de implementação. Exatamente, Milton. É a ponte entre o plano e a ação. Essa implementação pode seguir um modelo top-down, de cima para baixo, onde os burocratas do alto escalão formulam e os da linha de frente apenas executam, ou um modelo bottom-up, de baixo para cima, que concebe a política a partir da experiência de quem está na base. E quem são esses burocratas? Temos os de alto escalão, ministros, secretários, que formulam as políticas, os de médio escalão, que fazem a ponte, e os burocratas de nível de rua, policiais, professores, médicos, que estão na linha de frente, em contato direto com o cidadão e possuem um alto grau de discricionariedade para adaptar a política à realidade. Após a implementação, vem a avaliação, que é a mensuração e análise dos efeitos da política na sociedade, comparando os resultados com os objetivos iniciais.
É o momento de ver se funcionou. E hoje, Carol, não dá para falar de políticas públicas sem mencionar a transformação digital, né? De jeito nenhum. A transformação digital impacta tudo. Ela melhora a prestação de serviços públicos com um governo digital. Pense no gov.br. Permite uma tomada de decisão baseada em dados, com Big Data e análise preditiva, e amplia a participação cidadã por meio de novos canais digitais de interação. Última questão. Os servidores públicos que atuam na linha de frente, em contato direto com os cidadãos na aplicação das políticas, como professores e agentes de saúde, são conhecidos como: opção A, burocratas de alto escalão. Opção B, burocratas de médio escalão. Opção C, burocratas de nível de rua. Opção D, policymakers. Opção E, empreendedores de políticas. A alternativa correta é a opção C. Os burocratas de nível de rua são exatamente esses profissionais que implementam as políticas no contato direto com o público e possuem um alto grau de discricionariedade para adaptar as regras aos casos concretos. E assim fechamos essa primeira parte da nossa série sobre políticas públicas para o CNU. Foi uma passada completa pela base teórica do tema. Com certeza, Milton. A dica final é: entendam bem o ciclo de políticas públicas. Saber a ordem das fases e o que acontece em cada uma delas é o que as bancas mais cobram. Perfeito! Se este episódio te ajudou, siga nosso podcast, compartilhe com seus colegas de estudo e não deixe de nos enviar suas sugestões. Foco total no CNU. Um grande abraço e até a próxima revisão. Revisão final concursos. O ponto final na sua preparação.